Alfredo Gaspar, que tem conduzido, né, deputado, esse trabalho árduo aí ao longo de tanto tempo já e agora pretendendo também prolongar esses trabalhos aí por mais 60 dias, a gente ainda não sabe como isso vai acontecer. Já queria começar, deputado, te agradecendo pela presença e também perguntando a respeito dos documentos, né, que já chegaram na CPMI do INSS, mas ainda não houve a liberação para o acesso, né, dos parlamentares a esses documentos. Eu queria saber como é que está o andamento disso nos bastidores. São documentos importantes, né, vão agregar bastante para os trabalhos na CPMI, documentos ali que podem desvendar algumas questões que ainda estão travadas. E eu queria ouvir do senhor, então, esse andamento. Por favor, boa tarde. Boa tarde. Olha, nós estamos impedidos até o presente momento de ter acesso a esses documentos. Primeiro foi a decisão do ministro Toffoli, que contrariou, inclusive, o mandamento constitucional. A CPMI é uma instância de investigação que está prevista na Constituição. Com a retificação desse entendimento pelo ministro André Mendonça, ficou certo que a Polícia Federal devolveria esses documentos à CPMI. Saía há pouco do Congresso Nacional e até há poucos instantes esses documentos ainda não tinham chegado para a CPMI. O que está travando esse acesso de vocês? O que o senhor acha que está acontecendo para isso? Olha, a principal trava foi a decisão do ministro Toffoli. Agora, com a retificação da decisão, é a Polícia Federal fazer essa remessa em ato contínuo, como ficou determinado pela decisão do ministro Mendonça. Eu ouvi de algumas fontes, né, ao longo de todo esse trabalho que a gente vem fazendo lá no Congresso Nacional, de que havia até um sentimento de incerteza a respeito dessa documentação. Se de fato vocês teriam esse acesso, esses acessos, né, a esses documentos. Está tendo de fato esse sentimento de tipo, não vamos conseguir acessar, isso vai ficar de repente para depois, vai atrapalhar o trabalho, vai adiar trabalho? O ministro do STF, Dias Toffoli, ele fez crescer em nós esse sentimento que não teríamos acesso a esses documentos. A decisão recente do ministro André Mendonça, que o substituiu na relatoria, devolveu a esperança que a CPMI vai poder investigar sem nenhuma trava. E esperamos que esses documentos sejam liberados o mais rápido possível, porque a comissão já perdeu muito tempo por essa decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que não corresponde aos mandamentos constitucionais. E já pegando esse gancho da perda de tempo e tudo, ontem era para ter tido o depoimento do Vorcaro, acabou que ele não foi, questionou ali opções de deslocamento que foram dadas a ele como inviáveis, né? Falou que não iria no avião da PF porque não é um criminoso, voo comercial também não houve esse alinhamento com ele ali com a defesa. E ontem também a senadora Damares Alves protocolou 2 requerimentos para que houvesse essa oitiva em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou por videoconferência. O senhor já sei que é contra, o senhor já falou ontem na coletiva de imprensa que um depoente não pode ser diferenciado de outro, assim como todos foram à CPMI presencialmente, o Vorcaro também vai ter que ir, né? Ele não tem essa diferença para outros. Só acredita que iniciativas como essa, por exemplo, da senadora Damares Alves, ela acabar complicando ali um entendimento de vocês da comissão? Carlos Viana, presidente da CPMI, o senador já falou também que é contra, que ele precisa vir a Brasília. Então, eu queria ouvir do senhor sobre essa iniciativa de ontem da senadora Damares Alves e também agora, né, os próximos passos com relação ao Vorcaro, já que a gente acabou de receber a notícia de que ele vai na semana que vem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, de acordo com a decisão do senador Renan Calheiros. Olha o absurdo. Se essa moda pega no Brasil, investigado ou testemunha só ir ao ato judicial ou administrativo se estiver a bordo de um jatinho particular. Eu sou completamente contra a exigência de depoente. Nós temos que ter a transparência e a responsabilidade da igualdade de condições. Se, por acaso, houver um depoimento público e transparente na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu até sou levado a concordar.
mas ouvi-lo em ambiente fechado como ele queria. Só o relator, o presidente, com pouco acesso, o acesso restrito a outros membros da comissão, sou completamente contra esse tipo de iniciativa. Nós devemos prezar pela transparência e pelo princípio da igualdade. Vorcaro não é melhor do que qualquer outro depoente. E o que o senhor achou dessa decisão de prolongar, né, esse depoimento lá na CAI na semana que vem? O senhor acha que é viável também essa opção para a CPMI, por exemplo? O Vorcaro recebeu um habeas corpus que o faculta a comparecer ou não à CPMI. E ele não quer ir à CPMI, porque ele sabe que na CPMI o ambiente não será um ambiente de passar a mão na cabeça dele. Vorcaro deve muitas explicações ao Brasil. Portanto, se ele vai ou deixa de ir, para mim pouco importa. O que importa é que nós, enquanto comissão parlamentar de inquérito, não façamos distinção entre depoentes. Vorcaro não pode ter nenhum privilégio. Em relação a outras comissões, cada qual tem a sua forma de agir. Nós, na CPMI do INSS, temos um escopo de investigação bem definido. E o Vorcaro está dentro desse escopo, assim como o Banco Master. Certo. E ontem não tivemos Vorcaro, mas tivemos a Ingrid Santos, ela que é ligada à Conafer, né, que é investigada aí por milhões de reais aí em descontos indevidos dos aposentados e pensionistas do INSS, mas esse depoimento não foi concluído. Ela passou mal durante esse depoimento e eu queria conversar contigo sobre o que aconteceu ali naquele momento. A Ingrid, ela ficou emocionada quando o senhor fez a pergunta se ela era ligada, tinha algum tipo de ligação com a Santos, né, concessionária, e o senhor também mencionou uma outra entidade. O senhor acredita que essa pergunta tem alguma questão com ela ter passado mal? O que o senhor acredita que aconteceu ontem nesse depoimento e ele vai ser retomado em algum outro dia? Olha, primeiro a Conafer é uma entidade que foi segunda colocada em mais recebimento indevido de dinheiro de aposentado e pensionista, mais de 830 milhões de reais roubado de aposentado e pensionista. E segundo, que a depoente de ontem deve ter ficado emocionada quando eu disse que ela era uma mulher de mais de 150 milhões de reais. Eu acho que isso deixa qualquer brasileiro emocionado, saber que tem tanto dinheiro, porque é isso que os documentos demonstram, que as empresas ligadas a ela e ao esposo dela desviaram mais de 150 milhões de reais do povo sofrido. E vai haver agora, então, um novo depoimento da Ingrid? Vai haver algum requerimento para o marido dela também? O marido dela já prestou depoimento e hoje está preso. A senhora Ingrid pouco contribuiu, não vejo necessidade dela retornar. Certo. E essa semana, né, ainda não acabou, tem bastante trabalho pela frente, inclusive quinta-feira, dia bastante importante, né? Vai ter votação de vários requerimentos, tem também a agenda da CPMI, que, como eu falei, né, Carlos Viana já falou que vai pedir ali para prorrogar esses trabalhos por 60 dias, mas queria falar também sobre a possibilidade de votação dos requerimentos para a Lulinha e também para Frei Chico, né, filho e irmão do presidente Lula. Há um trabalho da base do governo para que não haja essa convocação, obviamente, e da oposição também para que eles prestem esses esclarecimentos. Então, queria ouvir do senhor, por favor, as expectativas para esses dois requerimentos. Eu não tenho investigado de estimação. Para mim, tendo relação com os desvios do INSS, tem que prestar depoimento e esclarecer os fatos. O presidente da República disse isso, se o filho dele tiver investigado, tem que comparecer. Pois bem, o filho dele tem uma relação muito próxima com o Careca, inclusive de recepção de dinheiro, e dinheiro que saiu dos aposentados e pensionistas do Brasil. A hora da gente saber quem fala para o público e quem está mentindo é agora. Nós vamos, agora na quinta-feira, colocar à prova muitos desses arautos da verdade, que dizem uma coisa em público e fazem outra no privado. Ontem mesmo eu propus a quebra do sigilo do Banco Master. A base do governo, liderada pelo deputado Pimenta, não aceitou colocar isso em votação. Ou seja, muita gente
diz aquilo que não faz na prática. Então, expectativas agora para essa semana, esses requerimentos e o que tem mais que o senhor pode destacar daqui para frente para a gente concluir? Nós temos que adentrar ao sistema financeiro. Eu nunca vi tanta proteção ao sistema financeiro. Isso inclui os bancos investigados. São 10 bancos. 4, a base do governo não está permitindo a convocação. E 6 já foram aprovados e os seus presidentes precisam prestar esclarecimento aos aposentados e pensionistas através da CPMI. Ou seja, essa etapa da CPMI precisa adentrar o sistema financeiro. Tem muita coisa errada. Muito obrigada, deputado.